já para perguntar como é que vocês estão. Firmeza? Tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tricolor em Foco com Casarri, que é este que vos fala aqui. E aí? Alguém teve um ataque cardíaco ontem? Não? Não, né? Estão aqui ouvindo. Eu quase tive, alguns colegas aí também falaram que mais uma vez não precisa mais passar no cardiologista esse ano. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos tentar aqui passar aqui pelo. Tem algumas notícias aqui e aí a gente fala do jogo. Só para comentar isso aqui, sinceramente eu já nem levaria mais em consideração, mas acho que vale aí, algumas pessoas aí ainda não estão acompanhando, não sabem o que está rolando, não sei o que sobre isso, mas enfim. Né? O São Paulo entrou lá com o pedido de anulação do jogo contra o Fluminense e tal. O julgamento começou na quinta-feira e foi se desenrolando. Acho que 3 juízes já emitiram aí um parecer contra o cancelamento da partida. Se eu não me engano são 7. E aí uma quarta juíza lá, uma juíza solicitou um pedido de vista. E quem não está familiarizado com isso, o que é, né? Eles vão lá, eles têm o processo, eles leem e dão um parecer, né? São aqueles pareceres longos e tudo mais, muito estruturados, num linguajar que a gente às vezes nem consegue acompanhar. Mas aí tem alguns juízes que às vezes pegam e falam, não, eu preciso me aprofundar ainda no processo para poder dar meu parecer. E aí pede vistas, né, desse processo. Então pega lá a pasta do documento, vai para casa e fica lá com o tempo que ele achar necessário. Não tem prazo, não tem nada determinado. O tempo que ele achar necessário para estudar o caso é o tempo que vai levar. Então a gente não sabe nem quando isso volta. Tá? Então foi a auditora Antonieta da Silva Pinto, solicitou um pedido de vista. Então os outros não se pronunciam porque era a vez dela falar e ela pediu aí a vista, né? O pedido de vista. Então o que teve um juiz antes ali falou que realmente houve um erro do juiz, né, do árbitro, mas falou que isso não influenciou diretamente o resultado do jogo. Obviamente que ele não viu que acho que o jogo estava 0-0, a jogada iniciou ali no toque de mão do Thiago Silva e saiu o gol do Fluminense, né? E quem sabe de futebol sabe que tipo você fica ali naquele meio um segundo de indecisão sua é suficiente para um outro time fazer o gol. Então, também não deve ter jogado bola na vida também, né? Para ser desembargador, de ser juiz, não deve ter jogado nada de futebol na vida. Então, enfim, mas só não vai dar nada isso pra gente. É capaz até da gente ainda sair com multa ainda por ter entrado com um pedido de cancelamento de jogo, se bobear, né? Mas enfim. Também ainda, né, lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na quarta-feira ainda teve uma questão relacionada àquela confusão do jogo do São Paulo e Palmeiras e São Paulo, né? Que teve a briga, não sei o que e tudo mais, e aí pegaram as punições dos jogadores e converteram em multa, né? Então, os valores aqui, o valor fixo de 25 mil por partida, ou seja, o São Paulo terá que pagar 200 mil por 3 jogos restantes ainda das ausências que teria do Nestor e do Sabino. Então, em vez deles se ausentarem nos jogos, eles vão pagar aí 25 mil por partida que eles deveriam estar ausentes, originando aí esses 200 mil aí.
né? No total, o STJD aí, eu não sei para quem que vai esse dinheiro, né? Se vai para a CBF e tal. No total, ficou em 250 mil. Eles vão, foi convertido em multa, né? 200 mil do São Paulo e 50 mil do Palmeiras. Que ainda teve o Zé Rafael também que estava envolvido lá também na confusão. Eu sei lá, enfim, eu não vou também porque ficar remoendo isso aí, né? Mas enfim, né? Os caras que ocasionaram toda a confusão, mais uma vez, aquele negócio de porra, né? Os cara começaram, provocaram, não sei o que, Gandula que fez a confusão dos caras, não sei o que, o cara que foi lá no túnel do lado do jogador, em cima do jogador de São Paulo causar confusão lá, e é o São Paulo que. O São Paulo, você é muito fraco na CBF, tá? Você é muito fraco. Olha que ridículo. Os caras que fizeram toda a confusão e nós aqui que vamos ter que pagar. É ridículo, ridículo, ridículo. Uma notícia ruim aqui, ruim, assim, chata, né? Uma notícia chata, né, pra gente. Na sexta-feira, no treinamento, o Michel Araújo sofreu uma lesão no joelho, uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. E aí é fim de temporada para ele, né? Por mais que ainda não há, até então não achei nenhuma decisão sobre cirurgia e tudo mais, ou pode ser um tratamento convencional, mas de qualquer forma o jogador vai perder o resto da temporada. Era um jogador que vinha sendo bem aproveitado, né, pelo Zubeldia, principalmente num esquema em que ele precisa povoar o meio de campo e tudo mais. Ele vem tirando o Wellington, vem colocando o Michel Araújo para fazer esse povoamento no meio de campo. E o Michel Araújo é um jogador que tem uma certa habilidade, consegue fazer algumas arrancadas interessantes e tudo mais. Então, mais um jogador aí lesionado, fazer companhia para o Alisson, para o Ferreirinha, para o Pablo Maia. E esse nem jogo foi, né? Enfim, São Paulo realmente precisa ver uma questão de fisioterapia, alguma coisa, não sei, de condicionamento dos jogadores, porque perder 4 jogadores assim são jogadores, né? O meio de campo todo do São Paulo aí, que era o Pablo Maia e o Alisson, foi o que para mim, na minha opinião, decretou as desclassificações que a gente sofreu. Se nós tivéssemos esses 2 jogadores, o decorrer do ano do São Paulo teria sido bem diferente e positivamente. Seria bem diferente positivamente para o São Paulo. Com que os dois vinham jogando, com que os dois vinham atuando, né? As performances que esses 2 jogadores vinham tendo, infelizmente, né, acabou prejudicando aí tanto a temporada quanto os jogadores, obviamente, né? Que aí agora eles devem voltar no ano que vem, e a gente não sabe como é que o jogador volta, né? A gente já tem bastante caso aí de jogador que se vem fazendo bons jogos, boas temporadas e tal, não sei o que, e aí sofre uma lesão, fica aí 6 meses, 4 meses, 5 meses fora, e quando volta não consegue render o que ele rendia antes, né? Espero que não seja o caso desses jogadores, torço para isso, torço muito por eles, mas a gente vai ter que aguardar aí, certo? E vamos falar então do jogo, né? A semana não foi uma semana fácil, não foi uma semana muito boa pra gente, né? Mas aí nada melhor do que a gente levantar a cabeça batendo nos caras, né? Opa! Aí sim, aí é que é legal, aí é que é bom, né? Então, se a gente vamos ficar desclassificado, pelo menos vamos ficar desclassificado rindo, né? Manter os caras lá embaixo, melhor coisa. São Paulo fez o que tinha que fazer,
né? Eu sinceramente já falei para vocês aqui, eu não acompanho o time adversário, não sei da escalação dos caras, não sei quem que é titular, quem que é reserva, não tô nem aí de qualquer time, tá? Não é porque era o Corinthians ontem, não, qualquer time, o Atlético Mineiro, o Botafogo, eu não tô nem aí, o Palmeiras. Se o time dos caras ontem era reserva ou titular, eu não sei porque eles estão tem jogo agora no meio de semana aí deles pela Copa do Brasil. Eu não sei se eles vieram com titular, com reserva. Enfim, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil. Então, pegou o time e falou assim, esse aqui é o time titular? Esse aqui é o time titular. Então, vamos com tudo e agora é força no Campeonato Brasileiro. Força máxima no Campeonato Brasileiro. E eu acho que, né, eu acho que um grande acerto, vou falar assim, vai, porque todo mundo vinha pedindo o William Gomes, ele entrou, não conseguiu render no jogo da Libertadores, e aí entrou o Luciano e o São Paulo melhorou, e acho que o Zubeldia acertou em manter o Luciano no time para esse jogo contra o Corinthians, não pelo futebol que o Luciano vem apresentando, mas pelo que o Luciano, ele não alugou um triplex, ele não alugou um duplex, ele não alugou um apartamento na cabeça dos caras, ele alugou um edifício inteiro na cabeça dos caras. Tanto é que eles estão fazendo treino e estão pensando o que o Luciano pode fazer e fica lá torcendo para alguém quebrar ele, para o Luciano não jogar. Então, eu acho que um acerto especificamente era esse, porque o Luciano já no outro jogo já arrumou a expulsão dos caras. Nesse jogo, mais uma vez, muito por conta disso, né? Do São Paulo, dele simplesmente estar em campo. Eu não sei se ele fica falando, provavelmente deve ficar falando na orelha dos caras lá também durante o jogo, né? Que futebol também é isso, né? E não é só ele que fala, o Caleri também é um cara que deve falar pra cacete. O Rafinha é outro jogador também que deve ficar na orelha dos caras e tudo mais. Mas o Luciano, como já tem, né, um histórico muito bom, ele ter entrado em campo ontem era pelo menos certeza que confusão ele ia arrumar e ia favorecer o São Paulo, porque os caras é que iam atrás dele, não é ele que ia atrás dos caras, né? Prévia dos caras torcendo, quebra Luciano, vai nessa. 30 câmeras nos jogos hoje em dia, o jogador tem que ser muito burro para achar que ele vai fazer alguma coisa e ninguém vai ver. É muita inocência, mas foda-se, é problema deles. E vamos falar do São Paulo, então, né? Mas então, eu não sei se era time titular. O São Paulo entrou com um time que tinha que entrar, com a escalação que tinha que entrar, com os jogadores que precisavam entrar e que precisavam mostrar que, apesar de estarem bem chateados com a eliminação, o Zubeldia ressaltou muito, né, a questão da desclassificação, da dor da desclassificação, né, da entrega que o São Paulo teve efetivamente durante o jogo na quarta-feira e que, né, perdendo os pênaltis não é loteria, mas é uma questão de acontece, né? Infelizmente, a gente já viu grandes jogadores errar pênalti aí em decisão e tudo mais. E aí, pênalti é quem erra menos, né? O São Paulo errou durante o jogo, em alguns jogos, em alguns momentos lá. Eu enumerei os erros lá no podcast passado, vocês podem ir lá conferir, né? Os erros estão enumerados lá, primeiro, segundo, terceiro erro e tal. Mas nos pênaltis aí é literalmente quem erra menos, né? Então é isso. O São Paulo errou 2 e aí ficou de fora. Mas aí o São Paulo vem para mostrar que, apesar da dor dessa desclassificação, que poderia ter ido mais longe e tudo mais, tem elenco ainda focado, jogador que não vai ficar só se lamentando, mostrou força
né? E não teve nenhuma experiência, nenhuma invencionice, nada disso. Vamos embora, vamos para o jogo. O jogo se desenha de uma forma em que a gente já está acostumado. Nós, São Paulinos, já estamos acostumados, que é o time adversário que marca a saída de bola do São Paulo dificulta a vida do São Paulo. São Paulo não tem um meio de campo com velocidade, não tem um meio de campo marcador e não tem um meio de campo criativo. São Paulo não tem meio de campo. Tá? O Luiz Gustavo ainda tenta fazer alguma coisa no sentido de dar uma saída de bola com qualidade, mas não é uma saída de bola com velocidade, com agilidade, com rapidez. Ele faz ainda alguns passes, algumas coisas assim, na tentativa de sair jogando, mas não é uma saída de bola que vai criar grandes dificuldades para o time adversário. E aí o São Paulo aceita muito essa marcação e acaba, sempre rifando a bola. E aí é aquele negócio, eu já venho falando também, o esquema tático do São Paulo, a gente já não tem esse meio de campo que faz isso. E aí quando a bola chega no ataque, os jogadores estão muito isolados, porque o Caleri está muito lá na frente, aí você tem os dois pontas muito abertos, e o Luciano, que a gente nunca sabe onde ele está nessa jogada, se é meio de campo, se é ataque, e aí a gente rifa a bola e perde a bola. Então o jogo começa nesse desenho, O São Paulo rifa a bola, o Caleri vai lá brigar com 2, 3 zagueiros, com zagueiro, com volante e tudo mais, e a bola acaba voltando, E a segunda bola nunca é do São Paulo, porque esse meio de campo nosso aqui não é um meio de campo que agride, que marca, que chega junto, é um meio de campo que cerca, E aí então a gente sofre até uma certa pressão no começo do jogo, mas até o São Paulo também começar a achar os caminhos, O Lucas ontem foi muito bem, conseguiu pôr a bola no chão e dar e fazer a saída de bola, E aí quando ele colocava a bola no chão, rodízio de agressão nele. Então eu vi que os caras estavam falando que o presidente deles lá estava reclamando que o juiz não coibiu a agressividade dos jogadores do São Paulo. Até então eu vi rodízio de pontapé no Lucas, no Caleri, O Luciano mal pegou na bola, então nem quando ele pegou na bola ele foi agredido, Ele foi agredido literalmente quando a bola ainda estava parada. Pra você ver a burrice do cara. E o Lucas muito afim de jogo, então ele pegava a bola, ele ia para cima, Ele sofreu faltas e mais faltas no rodízio, que culminou no primeiro cartão amarelo do Fagner, Porque não consegue parar ele na bola e aí os caras batem. E aí, então eu acho que o Lucas ontem fez um jogo de redenção, fez, Jogou muito bem, chamou a responsabilidade, no pênalti que ele bateu, foi muito tranquilo na batida, foi muito seguro, foi para a bola com convicção e bateu firme, e é o que o jogador tem que fazer mesmo, eu não sei se é verdade, eu vi eu não sei, comentarista, eu vi no Instagram lá, o cara falando que o Lucas nunca tinha errado um pênalti em jogo corrido, no tempo normal do jogo. Essa contra o Botafogo foi a primeira vez. E aí era muito difícil que ele perdesse 2 pênaltis na sequência, o segundo pênalti na sequência. E efetivamente, caixa, O Caleri, e aí a gente vai, o São Paulo melhora, numa jogada do Lucas dentro da área em que ele deixa o cara deitado no chão lá, pedindo sem pai nem mãe lá. Ele cruza e o Rato de cabeceia em cima do zagueiro, porque se não fosse, teria sido o primeiro gol do São Paulo ali já. O Caleri no seu ritmo, brigando e brigou muito ontem,
E, e aí assim, faz a diferença o jogador que opta por jogar e não pelo jogador que opta pela falta, né? O Caleri ontem, ele já tinha, em uma jogada anterior, ele já tinha tentado sair jogando e não conseguiu, efetivamente, mas na jogada do pênalti, ele sofre 3, né? Ele sofre a primeira, ele fica em pé, sofre a segunda, ele continua em pé, vai para dentro da área, e aí já meio cambaleando, sem força, tentou um cruzamento que graças à burrice da torcida que pede para agredir jogador em vez de jogar a bola, e aquele cara também, me recuso a falar o nome dele, que não é jogador de futebol, ele acha que é boxe, né? Ele acha que está em luta livre. Jogador assim, para mim deveria, quando ele machuca, ele normalmente machuca o jogador adversário, teria que sofrer uma punição. No mesmo, se o cara vai ficar 2 meses parado, você vai ficar 2 meses sem jogar. Isso era para qualquer jogador, não é só para ele não, tá? Mas porque, né, você ontem, por exemplo, estava comentando, meu pai veio assistir o jogo comigo, eu estava comentando, o Bobadilha teve deram uma cotovelada nele lá no jogo, ele saiu com a boca, né, ficou com a boca sangrando, e aí o juiz manda ele sair do campo para ser atendido, para estancar o sangramento. Só que o jogador que deu a cotovelada continua em campo. Quem que está sendo privilegiado nesse momento? O time que vai ficar com um jogador a mais, né? Porque o cara que sofreu a agressão vai ficar do lado de fora, lá estancando o sangramento. Ainda a hora que ele volta, tem pingo de sangue na camisa, o juiz ainda manda ele sair de novo para tirar a camisa e o jogador que fez a agressão continua em campo, né? Isso é errado, você privilegia o jogador que fez a agressão. Deu cartão, não foi nem o caso, né? Mas vamos supor que tivesse feito, tal, não sei o que, ele deu o cartão. Tomou o cartão, ele continua no jogo. E ele pode fazer a diferença enquanto o outro time está com um a mais. Enfim, eu acho que cartão hoje em dia não é mais o determinante de parar uma agressão. A partir da hora que você começa a pegar jogador que nem esse dito jogador aí e começa a dar punição relevante em falar, se o cara ficar 2 meses fora, você vai ficar 2 meses fora, né? Se o cara se ele tiver que sair de campo para ser atendido, você vai sair de campo também. Você vai ficar do lado de fora, você só volta a hora que ele voltar. Se ele precisar sair de novo, você vai sair. Se ele tiver que ser substituído, você vai ter que ser substituído também. Porque aí você para com esse negócio de jogador querer bancar machão dentro de campo, né? De querer dar cotovelada e não sei o quê. E aí o jogador passa a ter que jogar com a inteligência, né? Enfim, é problema deles, mas eu acho que isso seria bom para o futebol, né? Enfim, o São Paulo consegue, né? O Caleri conseguiu, né, ficar em pé, jogar a bola, sofreu a segunda falta, ficou em pé, foi jogar a bola. E aí na terceira ele já estava sem força, cambaleando, caindo, o idiota ainda foi e pisou nele. A bola ia ficar com o Corinthians, mas e aí tem VAR, 30 câmeras em campo, nem sempre o cara vem, né? Mas é mais difícil, né? Às vezes vem, também é conivente com a não, né? Prefere fechar o olho para violência e tudo mais, mas enfim, né? Ainda ontem viram, marcou certo, e o Lucas foi lá e botou o São Paulo na frente. Vamos pro intervalo, ganhando de 1-0 com um jogador a mais. Eu acho que o São Paulo fez o certo, voltou para o segundo tempo com a mesma formação para manter, né, uma certa postura. Eu acho que tinha que ser um pouco mais agressivo, ou tinha que melhor povoar aquele meio de campo, né? Porque eu acho que o problema do São Paulo está no meio de campo. O São Paulo não consegue fazer ligação defesa, meio campo, ataque. Não, é defesa, ataque.
ou em alguma arrancada de bola que o cara pega na defesa e passa, mas manteve ali a formação, tinha que mudar um pouco a postura, mas continuou no início do segundo tempo sofrendo uma marcação em cima, e o São Paulo continuava entregando a segunda bola para os caras, né? É claro que, né, com um jogador a mais, o São Paulo poderia fazer essa bola rodar, mas não estava conseguindo, porque o meio de campo não conseguia virar a bola, não conseguia pegar a bola e distribuir para que essa bola rodasse, né? E aí fosse cansando os caras, né? E fosse fazendo valer aquele jogador a mais. Conseguiu em determinado momento em que o Rato, por exemplo, sai num lance na cara do goleiro, mas erra bizonhamente. Meu Deus do céu, Rato, o que você pensou na hora que você foi chutar essa bola, cara? Porque você não acertou o gol, não acertou a trave, não acertou o goleiro, você chutou, a bola não passou nem perto do gol. Foi um erro grotesco, e não estava impedido, Eu achei na hora que ele parte com a bola, eu falo, ele está impedido, e não estava. Não sei se ele pensou que ele estaria impedido e chutou com displicência, mas efetivamente não estava. Ele saiu atrás de um jogador lá em cima, do outro lado do campo, dando condição. Num lance, logo na sequência também, ele toma uma decisão errada também de pegar a bola e tentar dar um corte para a esquerda para bater, enquanto a jogada era com o Rafinha pela direita. E eu acho que o Rato precisa melhorar um pouco para continuar mostrando que ele tem que estar no time titular, né? Então precisa dar uma melhorada aí não sei se é condicionamento físico ou efetivamente treinar o chute, né? Bola parada eu não vou nem falar, porque no final ele que deu assistência para o gol do Arboleda, né? Que ele bate o escanteio e o Arboleda acerta de cabeça, um escanteio bem cobrado, obviamente, e que o São Paulo consegue marcar o segundo gol. Isso logo um pouco depois da expulsão do outro jogador do Corinthians lá, que acha que ninguém está vendo e também quer bancar o machão. Não machucou, obviamente, né? O Luciano valorizou demais, mas foi uma agressão. Abriu o braço, quis acertar e aí o VAR viu, chamou e rua. E aí a gente consegue ainda faz o segundo gol, né, na cobrança de escanteio. E aí era uma questão do São Paulo realmente fazer a bola circular, porque aí com 2 jogadores a mais, pelo amor de Deus, né? 2 jogadores a mais consegue fazer a bola circular, consegue fazer a bola rodar e vai encontrar espaço, não tem jeito, né? 2 jogadores a mais não tem jeito. Por mais que o time dos caras queira correr, não sei o que, não vai conseguir fechar todos os espaços, né? O Zubeldia, eu acho que nas mexidas ele foi muito bem. Eu já teria tirado o Rato antes, logo depois que ele me chuta aquela bola que ele erra lá, eu já teria tirado o Rato e teria colocado o André Silva no lugar dele, né? Mas o Zubeldia coloca o Eric no lugar do Rato. Um pouco depois ele coloca o André Silva no lugar do Luciano. E isso, obviamente, é uma postura em que ele, com as alterações, ele fecha muito bem a defesa, porque ele tira o Rafinha e coloca o Ferrarese e faz uma linha com 3 zagueiros, que é a minha formação preferida para esse time do São Paulo, com essas peças que a gente tem, né? Tira o Bobadilla, coloca o Lisiero e aí coloca 2 primeiros volantes para realmente consolidar o sistema defensivo e aí faz um ataque mais leve, porque aí você fica com o Lucas no meio, o André Silva aberto na esquerda, o Caleri e o Eric na direita, né? Além dele ter colocado o Jamal também, o Jamal Lewis pela esquerda, que é um lateral que avança, que é um lateral ofensivo,
para manter essa postura realmente e não ficar recuado, né? Não tinha por que o São Paulo recuar, né? Tomou um gol num vacilo, numa falha em que a bola é levantada e aí a bola vai pingando dentro da área, de pé em pé dos caras, até achar um jogador livre. Vacilo, né? Primeiro por deixar a bola ficar pipocando dentro da área e segundo por deixar um jogador, o centroavante, né, livre. Porra. Mas as substituições vêm na sequência, vem depois disso, que aí é onde o São Paulo realmente fecha esse sistema defensivo com essas alterações, né, do Lisieiro, do Ferrarese, e mantém aí um ataque forte, que olha que assim, pelo que o Rato está jogando, eu já começo a pensar que talvez o André Silva seja uma possibilidade melhor aí para jogar ali, até porque você tira tanto aquele peso do Luciano de ter que estar ali mais próximo do Caleri e esvaziar o meio de campo do São Paulo, que o meio de campo é esvaziado, não tem jeito, tô falando. Mas se é para manter essa formação, talvez aí eu acho que o André Silva seja uma boa para poder jogar nesse lado. Se ele vai jogar do lado direito, aí ele vai jogar o Lucas pro lado esquerdo. O Zubeldia estava muito mais preocupado em garantir os 3 pontos do que efetivamente sacolar, porque a partir do momento em que eles estão com 2 a menos, era para o São Paulo ter enfiado 3, 4, 5. Faltou sede, faltou vontade, sabe? O São Paulo circula a bola, é óbvio que vai circulando, vai achando os espaços, como eu falei, 2 jogadores a mais, não tem jeito, não tem time que tenha fôlego para conseguir tentar agredir. O Corinthians ainda tentou agredir, porque fez o primeiro gol, ainda com 2 jogadores a menos, ainda tentou agredir, tentou buscar o empate, mas aí fica aquele buraco na defesa e jogadores cansados. E aí o São Paulo, obviamente, fez o que tinha que fazer, fica com a bola e a hora que achou o espaço, o Eric tentou 1, 2, cortou para a esquerda também, bateu longe pra cacete, enfim, né? Tentou a jogada antes do gol, ele tentou a jogada, ele perde a bola e aí o Corinthians tenta sair e o Lisieiro simplesmente fica com a bola, né? O Depay, o que eu chamo de Rames Rodrigues de Itaquera, tenta levar a bola e o Lisieiro fala: você vai, a bola fica aqui comigo. O cara vira as costas, o Lisieiro pega a bola, tira um jogador e aí, tirou um jogador que estava com a bola, tirou outro jogador, tem 2 a menos. Ele acha o espaço para o Ferrarese. O Ferrarese pega a bola, mas está num sono. Ele pega, ele olha, é para lá, é para cá. Tem 4 jogadores do São Paulo na linha ali e 2 jogadores do Corinthians. Ele achou um passe na medida para o André Silva, que domina muito tranquilo, convicto e fecha o caixão. Eu acho que o São Paulo realmente agora precisa começar a rever esse esquema, porque com esses jogadores que a gente tem, eu acho que realmente não vale a pena. Vamos ter alguns jogos aí um pouco mais tranquilos e vamos ter tempo para treinar. Por exemplo, o São Paulo volta a jogar agora só no sábado, então vamos ter a semana toda para descansar, recuperar jogador e tudo mais, e
poder jogar, testar alguma peça nova, né? Porque agora a gente vai ter efetivamente tempo e a ideia agora é que o São Paulo realmente busque só vitórias até o final do Campeonato Brasileiro para conseguir uma colocação talvez entre o G4 ou ali na pré-Libertadores entre quinto e sexto. Bom, gente, acho que valeu os 3 pontos, valeu pelo clássico, obviamente, né? Ganhar é bom, ganhar clássico é muito bom, né? E aí então o São Paulo agora olha para frente e tem o Cuiabá fora de casa no sábado, e é um jogo que o São Paulo tem que somar mais 3 pontos, né? Era para o São Paulo ontem, depois que ganhou do Corinthians, chegou a figurar entre os 4 primeiros, né? Porque o Flamengo ainda não tinha jogado e efetivamente, né? Até os 46 do segundo tempo do jogo do Flamengo, o São Paulo ainda estava em quarto, e aí o Flamengo conseguiu achar um gol no final do jogo, e aí venceu e foi a 48, e o São Paulo ficou na quinta colocação com os 47. O São Paulo tem que realmente continuar galgando vitórias, porque o Bahia também ganhou e o Internacional também ganhou, estão os dois com 45 logo atrás. Então, né, realmente o São Paulo precisa mirar lá na frente. Vamos pegar o Cuiabá, não é um jogo fácil? Não é um jogo fácil, mas é um jogo que o São Paulo tem que pegar e enfiar 3 pontos. O Cuiabá está lá, né, o 19º colocado. Pô, né? É jogo que o São Paulo tem que ganhar. Depois vai pegar o Vasco. O jogo acho que deve ser talvez seja em Brasília também. Eu não sei como é que está ainda o calendário, mas o mando de jogo é do São Paulo. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Não tem nenhuma referência aqui ainda se vai ser no Morumbi ou não. Mas independente, o São Paulo vai jogar em casa contra o Vasco e depois vai pegar o Criciúma fora de casa. O São Paulo tem que ganhar aí pelo menos 7 pontos nesses 3 jogos, no mínimo, né? No mínimo, porque, né, o Flamengo ainda, agora que vai trocar o técnico, provavelmente vai melhorar, né? Porque dá aquele, sempre que troca técnico, dá aquele gás, né? O time dá uma crescida independente de quem venha. Mas o importante é que o São Paulo tem que continuar somando pontos, ganhando, somando vitórias. Certo? Beleza, gente? Então, arerê, Corinthians vai jogar a Série B. Isso aí fica pro pessoal do futebol aí da onde eu jogo aqui, que acompanha a gente. Guarda essa aí, fica para vocês depois me cobrarem. Falou? Valeu, gente. Obrigado, abraço. Até a próxima. Segunda-feira estamos aí de novo. Até.